Bom dia, amigo. Estamos nós aí terminando a semana. Hoje é sexta-feira. Significa dizer que o final de semana está pela frente. Eu espero que seja muito agradável, muito feliz, seja um final de semana muito especial para você. Nesse final de semana, nós estaremos em Gravatá, por ocasião da Assembleia da Convenção Batista de Pernambuco. Batistas de todo o estado estaremos reunidos ali até o próximo domingo, tomando algumas importantes decisões sobre os rumos do trabalho batista em nosso estado. E contamos com as orações de vocês por este encontro, aqueles que não estiverem lá. Na verdade, nós queremos também aproveitar esse momento para convidá-lo para no próximo domingo estar em nossa igreja. Eu gostaria muito de vê-lo, encontrá-lo pessoalmente, dar-lhe um abraço e compartilhar contigo a palavra de Deus. Não perca esta oportunidade de estar em nossa igreja ou numa outra igreja evangélica, uma outra igreja batista, onde possa ouvir a mensagem da palavra de Deus. Com um abraço especial para os aniversariantes de todo final de semana, nós queremos voltar a nossa atenção agora para as Escrituras Sagradas. No livro do profeta Isaías, no capítulo 56, no versículo 7, nós lemos o seguinte: Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Esse texto fala de uma promessa feita por Deus aos não-judeus, aos gentios, àqueles que têm outras origens. E é interessante perceber que quando nós voltamos a nossa atenção para o Novo Testamento, nós vamos entender qual é a proposta de Deus ao estabelecer a sua igreja. Quando Jesus Cristo instituiu a sua igreja, haveria um papel a ser cumprido. E como nós estivemos durante toda essa semana, desde a segunda-feira, refletindo sobre o povo de Deus, sobre a missão da igreja, sobre o papel da igreja, aproveitando aí uma alusão ao aniversário de nossa igreja, mas falando de todas as outras igrejas que têm se tornado agência de proclamação da palavra de Deus, do verdadeiro evangelho, nós gostaríamos de, nessa sexta-feira, refletir um pouco sobre esse aspecto, a ideia de que a igreja teria uma missão de alcançar os povos e de alcançar todos os povos. Quando Jesus deixa com seus apóstolos a tarefa de dar continuidade à igreja, essa percepção de que o evangelho deveria alcançar a todos é uma percepção que não está clara inicialmente. Alguns entendiam que a mensagem de salvação era exclusiva para os judeus. Outros começaram a ir um pouco além e poderiam dizer que esta mensagem seria acessível aos não-judeus desde que eles se tornassem judeus, fossem judeus prosélitos. E aí sim eles passariam a ter acesso a esta mensagem. Deus tenta mostrar aos seus discípulos, aos apóstolos, aos seguidores de Jesus Cristo, que esta não é a verdade. O próprio Jesus, ao longo de seu ministério, já demonstrara a proposta e o projeto universal do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nas atitudes de Jesus e mesmo em suas parábolas, ele ensinou constante e repetidamente que o amor de Deus se estende a todos, sem distinção, sem fronteiras, sem barreiras. Pedro, somente na casa de Cornélio, se apercebe dessa verdade e diz: reconheço em verdade que Deus não faz acepção de pessoas. A mensagem do Evangelho é, portanto, extensiva a todos os povos, e a Igreja de Cristo foi estabelecida com esta função, com esta missão, com essa tarefa. Por isso as palavras de Jesus: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, ou fazer discípulos de todas as nações. É esta a ideia. Pedro, uma vez tendo percebido isso, chega a escrever, por exemplo, em sua primeira epístola, destinada a não-judeus, inclusive a pessoas de diferentes origens, diz: vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem erais povo, e agora sois povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, e agora a tendes alcançado. O que nós descobrimos é que em Jesus Cristo nós nos tornamos povo de Deus, somos tornados povo de Deus, somos resgatados.
Não apenas independente de nossa origem, independente de nossa nacionalidade, mas independente de nosso estado. Porque o Evangelho é o Evangelho de restauração, de resgate. Quando Jesus Cristo diz que veio buscar e salvar o que se havia perdido, e ao dizer ironicamente a alguns religiosos que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, Jesus queria nos lembrar que esse Evangelho é extensivo a todos os que dele necessitam, portanto, a todos os povos, sem limites, sem barreira e sem distinção. A única coisa que limita o alcance desse Evangelho é a decisão pessoal. Deus jamais nos força a nada. Por isso, a palavra de Deus repetidamente apresenta um Deus que convida, que oferece, que apela, que insiste. Um Deus que, de acordo com as Escrituras, não quer que ninguém se perca antes que todos venham ao conhecimento da verdade. No entanto, um Deus que nos concede a liberdade para tomar a decisão, para abraçar ou não este Evangelho de salvação, para ser ou não parte desse povo, para constituir ou não esta nação santa. Mas esta decisão é de cada um de nós. Quero que você entenda que o projeto de Deus para a sua igreja foi ser luz, foi transmitir a mensagem salvadora, a mensagem de esperança que há no Evangelho e transmiti-la a todos os povos, e é nisso que a igreja tem se empenhado ao longo dos séculos. No entanto, na transmissão dessa mensagem, Deus estabeleceu um limite, a decisão pessoal. Por isso, em sua vida, você poderá experimentar aquilo que o Evangelho proporciona: o perdão dos seus pecados, a salvação, a vida eterna. A certeza de caminhar com Cristo todos os dias e conviver com a esperança da eternidade ao lado de Cristo. No entanto, isso somente será possível se você se dispuser a abrir o coração para Ele, entregando-lhe a sua vida. É esse nosso maior desejo e esta é a razão de estarmos aqui. Que você conheça esta mensagem e que experimente aquilo que Cristo pode lhe proporcionar. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque a tua igreja foi estabelecida para transmitir a tua mensagem a todos os povos. Muito obrigado porque esta mensagem chegou até nós e por ela nós fomos salvos. E agora eu te peço, Pai, que cada pessoa que nos assiste neste instante experimente a alegria de entregar o seu coração a Jesus. Que corações abertos possam experimentar aquilo que só Jesus pode proporcionar. Que cada pessoa que nos assiste nesse instante encontre o teu perdão, encontre a salvação que há em ti e passe a viver com a certeza da vida eterna. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, a noite despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.